Oi, gente! Todo mundo bom? Bem, eu estou errando agora. Volta tudo, rebobina. Lembra o que é rebobinar? Oi, gente! Todo mundo bem? Todo mundo bom? Agora essa pergunta aqui é importante. Vê lá que você vai responder. Todo mundo bonito? Hoje vocês estão mais, né? Tem que dar um tempinho para pensar, né? Entendi, tá certo. Bom demais a gente estar aqui, né? Louvando ao Senhor, na presença do nosso Deus. E hoje nós vamos começar a meditação dentro do tema do Advento, até o nosso culto, né? O Advento e o Natal das Luzes. E hoje a nossa primeira parte, o Cântico de Maria. Esse Cântico de Maria começa assim, do jeitinho que a gente começou aqui agora, quando eu subi aqui, gente. Maria recém recebeu a notícia do anjo, dizendo que ela seria a mãe do Salvador do mundo. E ela resolveu viajar, porque o anjo falou para ela que Isabel, sua parenta, estava grávida já de 6 meses. Então lá foi Maria, pegou a malinha dela. Como é que é a malinha de vocês, gente? Como é que vocês fazem mala para viajar? Dazilene, é assim a malona tua de viajar? É malinha pequena. Quem é viajante assim, acostumado, leva menos possível, né, gente? É assim, é ou não é, Jefferson? Menos possível. Quem não tem costume de viajar, quando vai fazer a primeira viagem, leva a casa inteirinha, né? E aí, vocês acham que Maria levou a casa inteira ou levou uma malinha? O que vocês acham? Grávida, né? Vamos falar que ela levou uma malinha, né, gente? Levou a malinha, chegou lá na casa de Isabel. O que ela falou? Oi, gente. Ela falou, oi, gente. Uai, é ou não é? Ela falou, oi, gente. E sabe o que aconteceu? Isabel estava grávida, né? A criança que estava no ventre de Isabel começou a pular de alegria. Isabel começou a sentir, né? Aí a Isabel entendeu, você é a mãe do Salvador, você é a agraciada de Deus, eu sei porque a criança que está dentro de mim está louvando a Deus aqui dentro de mim, né? E aí Maria vai responder a tudo isso com um cântico que nós vamos ler, o Cântico de Maria, que está lá em Lucas capítulo 1, de 46 a 55. Vamos ler responsivamente? Lucas, capítulo 1, de 46 a 55. E vamos nos colocar em pé para fazer essa leitura, todos, por favor. Eu vou ler o primeiro, os irmãos leem o próximo, e assim a gente vai indo até o versículo de número 55. Então Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor. Porque Ele atentou para a humildade da sua serva. Pois desde agora, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes. Amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia.
Amém. Obrigado de me ajudarem a ler, gente. Vamos nos assentar e vamos agora, então, depois de ler, começar a meditar na palavra do Senhor. Para a gente aproveitar melhor esse texto, o Cântico de Maria, que se você é crente das antigas, eu brinco que é crente raiz, né? Crente raiz é quem tem Jesus, né? Mas quem é crente das antigas, vai lembrar que Asaf Borba fez um cântico com essa música. Você conhece essa? Minha alma engrandece ao Senhor, né? Então, é uma música muito bonita. Nós vamos dividir em 3 blocos esse Cântico de Maria. O primeiro bloco vai dos versículos 46 ao 49. Se puder deixar do 46 ao 49 ali, eu agradeço, vai me ajudar muito, tá bom? Do 46 ao 49. O primeiro bloco, gente, Maria vai cantar para o Deus que faz grandes coisas na minha vida. Na vida dela, mas também na minha vida, na sua vida. Um Deus pessoal. Um Deus que não é só o Deus de um povo, de uma nação, mas é o meu Deus. Aquele que me ama, que está comigo, onde quer que eu vá, né? A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. A Maria, ela está respondendo a Deus por tudo aquilo que ela ouviu de Isabel, né? Ela está apresentando uma resposta a Deus porque ela está esperando Jesus, o Salvador. E este é um cântico espiritual que a gente diria assim, espontâneo. Porque às vezes, algumas orações que a gente encontra na Bíblia são orações que são escritas. Mas aqui no caso, a Maria, ela teve uma espontaneidade de cantar e orar. Alguns dizem que é cântico, alguns dizem que é uma oração, algo assim de júbilo, de alegria que ela está falando a Deus, né? Então é algo espontâneo que nasceu de uma experiência real com Deus, quando o Joãozinho Batistinha, na barriga de Isabel, começou a se alegrar e alegrou a casa toda com a chegada de Maria. E essa alegria de Maria é um regozijo intenso. Eu não sei se você já experimentou isso na sua vida, mas sabe quando você está esperando por algo que você já está perdendo a esperança, e de uma hora para outra tudo vira e você consegue ver a mão de Deus te abençoando, e aquilo que você estava esperando aconteceu, e você não consegue parar de rir, de sorrir, de se alegrar, sabe, de pular de alegria, porque é algo tão maravilhoso que você está experimentando naquele momento, que você não consegue se conter. É essa alegria que Maria está descrevendo que ela teve, né? Ela está maravilhada com o fato de ser mãe de Jesus. É uma alegria profunda, espiritual. Ela está reconhecendo que Deus é o Salvador pessoal dela, é o Senhor pessoal dela, e não apenas da sua nação. Isso é muito importante para Maria, porque Maria aqui, ela tem provavelmente, sabe quantos anos, gente? 14 anos. Esse é o sentido, o significado da profecia que fala, né? Eis que uma virgem conceberá. Virgem, no original, é uma moça muito jovem, que está começando as regras de mulher recentemente. E é o caso de Maria, né? Então, imagina você com 14 anos, você faz parte de um povo que está sendo dominado por outro povo, você não tem liberdade, você tem muitas limitações cívicas, quase nenhuma religiosa, mas as cívicas você tem,
E você está começando a despertar a vida para um mundo desse. Então você vai se sentir como alguém insignificante socialmente, né? Uma adolescente de 14 anos, grávida, sem casar, antes de casar, ela não vai mudar o mundo dela. Insignificante nesse sentido. Mas ela está vendo, apesar dessa situação dela, a soberania de Deus fazendo algo novo, vivo, que ninguém recebeu de Deus a não ser ela. A sementinha do Salvador. Amém, gente? Olha que linda essa figura, né? E Maria, com este cântico, parece que ela está demonstrando uma maturidade espiritual acima da média. Provavelmente mostra isso que ela foi criada num ambiente de uma família temente a Deus. Que ela foi aprendendo desde criancinha a temer esse Deus. E agora, quando ela está começando, segundo os costumes da época, uma vida adulta aos 14 anos, né? Já grávida, tudo novo, tudo diferente, começa a ter muitos conflitos interiores dentro dela, porque tem muita responsabilidade vindo para ela, tão novinha que é. No meio disso tudo, ela reconhece que Deus está olhando para ela, que Deus está atentando para a vida dela, né? Dando atenção à vida dela. Tem uma tradução que diz assim, né? Porque o Senhor contemplou a humildade da sua serva. E é interessante esse termo contemplar, porque quando nós estamos lá nos grudes, que agora está todo de recesso, nós temos aprendido a prática da lécio divina, né? Lécio é com T, porque é o latim, né? Mas não é létio que fala, é lécio, né? Divina, leitura divina. Na leitura divina, a gente lê a palavra de Deus, depois o que a gente faz? Medita na palavra de Deus, depois o que a gente faz? Ora a palavra de Deus, o irmão está afiado, hein? E depois o que a gente faz? Contempla a palavra de Deus. Contemplar é uma coisa que eu ainda estou aprendendo. Eu não me sinto doutor, me sinto aprendiz. Mas o que eu tenho aprendido é que contemplar exige uma observação e uma imaginação. E quando o texto diz que Deus atentou para Maria, ou contemplou Maria, Deus está observando a vida dela. Olha para mim, gente. Você sabia que Deus está observando a sua vida hoje? Não tem infarto agora, calma. Eu lembrei até daquele ator, acho que é pastor, não sei se é ou não é, que faz a voz do Xaropinho, vocês lembram? Sabe, o Xaropinho lá da televisão, né? Ele fala de Jesus e tudo, né? E tem um lance assim que ele faz muito interessante com o Xaropinho, quando ele fala assim para o Xaropinho, né? Com a voz dele, e aí ele responde com a voz do Xaropinho. Xaropinho, você sabia que Deus está olhando para a gente? Deus vê tudo que a gente faz. Aí o Xaropinho fala assim, né? Vou tentar, tá, gente? Ele vê tudo que a gente faz, estamos lascados, né? Porque isso assusta muito as pessoas. O fato de Deus ver tudo que a gente faz, no imaginário da maioria das pessoas, é como se Deus estivesse, assim, disposto a olhar para ver a primeira oportunidade que a gente errar, para punir a gente. É ou não é? É o imaginário que a gente tem coletivo. E não é nesse sentido que Deus está observando Maria. Amém, gente? E não é nesse sentido que Deus também está observando a sua vida. Não é esperando que você erre para punir. Deus não tem prazer em punição, né? Deus não tem prazer na morte nem do mal. Deus quer que o mal ele se arrependa dos seus maus caminhos, que ele se converta ao Senhor, porque o Senhor quer salvá-lo, quer transformar a sua vida.
Isso é importante. Então, quando Deus olha para mim e para você, Ele está observando a nossa vida e Ele está imaginando algo novo para a nossa vida. Isto é, contemplar. O que Deus imaginou para Maria é que ela fosse mãe de Jesus. E o que Deus imagina para mim e para você? O que será? Olha que pergunta maravilhosa. Você já parou para pensar nisso? O que Deus tem imaginado para a minha vida? E é nesse sentido que eu gosto tanto do versículo da minha vida, que é Jeremias 29, versículo 11. Alguns irmãos já sabem, né? Eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, porque eu quero lhes dar um futuro e uma esperança. É com este ânimo que Deus observa você. É com este ânimo que Deus imagina coisas maravilhosas para a sua vida. Amém, gente? Glória a Deus por isso. E Maria está reconhecendo que Deus está fazendo isso na vida dela. Deus está dando atenção à vida dela, que diante de toda a nação é uma vida tão insignificante. É mais uma criança, é mais uma adolescente. Mas para Deus ela é importante. E eu e você somos importantes para Deus. Deus nos ama e Ele tem um plano para cada um de nós. Louvado seja o seu nome para sempre. E ela fala desse poder de Deus, né? O poderoso fez grandes coisas a meu favor. E Deus também quer fazer grandes coisas a nosso favor. Ao meu favor, ao seu favor. Deus sempre está querendo fazer grandes coisas. Por isso Maria está exaltando Deus. Porque Deus é aquele mesmo Deus que ela aprendeu que fez grandes coisas para o povo, quando tirou o povo da escravidão do Egito. E esse mesmo Deus agora é o Deus que está fazendo grandes coisas na vida particular dela, Maria. É o mesmo Deus. Por isso, nós vamos ver que esse Deus, Ele gosta dos seus pequeninos. E eu quero fazer uma revelação bombástica aqui essa noite. Eu quero que você fale para si mesmo: eu sou um pequenino do Senhor. Eu sou um pequenino do Senhor. Deus imaginou grandes coisas para os seus pequeninos. Se você abrir a Bíblia comigo lá em Mateus, vamos abrir lá? Mateus capítulo 11, 25, 26. Nós vamos ver como Deus trata os seus pequeninos. 25 e 26. Né? Diz assim: porque por aquele tempo Jesus exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e instruídos e a revelastes aos pequeninos. Ó 26, sim, ó Pai, porque foi do teu agrado. Então Deus, Ele cuida dos seus pequeninos, e Deus também cuida de todos os que estão cansados e sobrecarregados. Vejam o verso 28 de Mateus 11. Jesus dizendo: venham a mim todos vocês que estão o quê, gente? Cansados, sobrecarregados. E o que Jesus fará por nós? Eu os aliviarei. Maria, antes de Jesus nascer, está cantando que Jesus seria alguém assim na nossa vida. Alguém que cuida de nós quando estamos cansados, sobrecarregados, né? Mas para isso, Jesus não nasceria num lar rico. Jesus não nasceria num lar de poderosos ou de religiosos. Jesus nasceria em um lugar e de uma forma onde haveria mais necessidade. E Maria
de alguma forma parece que ela sabe que representa pessoas simples, sem poder neste mundo, mas pessoas a quem Deus faz grandes coisas. Eu realmente acho que nós temos muito mais do que Maria tinha. E quando a mensagem do Evangelho nos alcança, nós e todas as pessoas que têm mais condições do que Maria, precisamos responder com fé a essa mensagem poderosa de Deus, né? Como os magos fizeram lá no capítulo 2 de João, versículo 11. Vamos ler ali o que eles fizeram? Mateus 2:11. Mateus 2:11. Mateus. Eu falei João? Falei? Então desculpa a vergonha que eu passei, tá? Então olha só, gente, entrando na casa, viram um menino com Maria, os magos, tá? E prostrando-se o adoraram e abrindo seus tesouros, entregaram suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Se nós temos mais do que Maria tinha, nós precisamos fazer como esses magos, entregar a nossa vida e as nossas ofertas ao Senhor. Alguns dizem que esses presentes, os sábios, os magos, eles não tinham noção nenhuma do simbolismo. E alguns outros, e alguns pais da igreja, como Orígenes, por exemplo, já falam que o ouro é para o rei, Jesus como rei. Que o incenso seria um reconhecimento que Jesus é Deus. E que a mirra seria um reconhecimento da humanidade de Jesus. Né? Se eles sabiam esse simbolismo ou não, isso não afeta a nossa fé. O importante é que nós aprendamos. Assim como eles entregavam ofertas ao Senhor, o Senhor espera que a nossa vida seja uma grande oferta para Ele. Amém, gente? É isso que nós precisamos aprender. Então, em primeiro lugar, Deus faz grandes coisas na minha vida. Amém? Grandes coisas na minha vida. O segundo bloco, nós vamos ver, Deus faz grandes coisas em favor dos humildes. Deus faz grandes coisas em favor de quem? Dos humildes. E aqui Maria, ela vai descrever um pouco da história do povo que ela conhece, que é o povo judeu, o povo hebreu, né? Por exemplo, está lá nos versículos 50 a 53, se puder colocar esses versículos para nós, Lucas 1, 50 a 53, para os irmãos irem acompanhando. Por exemplo, Maria, ela reconhece que a misericórdia do Senhor vai de geração em geração. E ela está mostrando que Deus é um Deus fiel. E a fidelidade de Deus, dos 50 aos 53, por favor. E a fidelidade de Deus, ela é contínua. A fidelidade de Deus não dá um tempo. Não é levantada, ela continua sempre, abrangendo todas as gerações. Então, pensando a partir de Maria, a partir do nascimento de Jesus, de lá para cá, sempre houve misericórdias de Deus sobre o seu povo, sobre os humildes. E nas próximas gerações que existirem, todos os humildes contarão com as misericórdias de Deus. Amém, gente? Porque Deus é fiel. Ele não falha nas suas misericórdias. Elas vão de geração em geração, abençoando famílias humildes, os pequeninos de Deus. Por isso a gente lê lá em Lamentações, né?
que as misericórdias do Senhor não têm fim, elas se renovam a cada manhã, a cada manhã. Toda manhã, quando você acorda, você já está cheio das misericórdias que Deus tem para você naquele dia. Glória a Deus por isso, né? Amanhã cedinho, segunda-feira, dia brabo de trabalho, mas não se apoquente, porque você acordará com as misericórdias de Deus sobre a sua vida. Amém. Deus é fiel para com todos os humildes, né? Maria também fala ali no 51, que Deus manifestou força com seu braço e dispersou os que alimentavam pensamentos soberbos. Braço é uma figura de imagem, uma imagem de figura lá do Antigo Testamento, né? Uma figura lá do Antigo Testamento que mostra o poder de Deus, que mostra quando Deus está intervindo. Por exemplo, quando o povo estava em escravidão lá no Egito, o braço forte do Senhor interveio. E Deus usou Moisés para libertar todo o seu povo. Braço forte de Deus. Mas você não vai ver em nenhum momento o braço forte de Moisés ou de Arão. O braço forte de Deus estava no bastão que Moisés carregava, né? O braço forte de Deus estava nas pragas que ele lançou. O braço forte de Deus estava no mar que ele abriu. E Maria está dizendo o seguinte: Deus sempre faz assim para todos os humildes, todos aqueles que precisam de um agir de Deus. E Maria está dizendo que Jesus vai ser esse braço forte do Senhor. Jesus vai ser o braço forte que salvará todas as pessoas do mundo que crerem no seu nome. Jesus é o braço de Deus que salva e liberta. Glórias a Deus por isso. E aí, Maria diz que derrubou poderosos dos seus tronos, exaltou os humildes, né? Maria está mostrando algo que é profundo demais, gente, que é uma inversão social, uma inversão das estruturas sociais. Para a gente entender melhor isso, a gente precisa voltar a conversar algo que a gente conversou na série anterior. Os mesmos textos bíblicos, mas eu vou mostrar para você o que isso significa. Mateus 20, 26, abre ali para a gente, por favor. Mateus 20, 26. Olha o que Jesus diz. Mateus, né? Mateus, isso. Jesus, ele está falando com todos os discípulos, depois que a mãe de Tiago e João, se não me engano, né? Chama Jesus no particular. Jesus, vem cá. Seguinte, eu queria pedir um favor muito grande para o Senhor. Na sua glória, eu quero que o meu filho, um filho meu fique à sua direita e outro fique à sua esquerda. Por que a mãe deles pediu isso? Porque não só ela, mas todos os discípulos, todos os 12, eles entendiam que quando Jesus falava do reino de Deus, era igualzinho aos governantes desse mundo que a gente vive. Então, Jesus teria autoridade, seria o grande governante, mas Jesus ia precisar de alguns vices, alguns generais. Então, ela pedindo que os filhos estivessem um ao lado e o outro ao outro. O que ela estava pedindo para Jesus? Eu quero que os meus filhos tenham mais autoridade que os outros. Era isso. Aí Jesus chama todos, conversa com eles. Olha, os governantes é assim que funciona, mas entre vocês não será assim.
Por quê, gente? Porque Jesus não quer que nós sejamos em nada parecidos com esses governantes, esses poderosos deste mundo, porque eles são corruptos, eles são injustos, eles enriquecem à custa da pobreza dos mais fracos. E nós não podemos ter uma estrutura parecida com a deles. E é por isso que Jesus fala o que fala, né? Entre vocês não será assim, mas o maior entre vocês tem que ser aquele que serve. É esse o sentido, né? Então a autoridade no reino de Deus é diferente dos reinos deste mundo. Então, para deixar bem claro, os poderosos são os injustos, os corruptos, os que enriquecem às custas dos pobres. E Jesus está dizendo o seguinte: nós não devemos ter nada parecido com essas pessoas. A nossa estrutura social como igreja, como reino de Deus, tem que ser bem diferente da estrutura que nós encontramos no nosso mundo hoje. E o nosso mundo está ruim por causa dessa estrutura. E Deus não quer que essa estrutura contamine a sua igreja e nem o seu reino. Há uma estrutura própria do reino de Deus. E essa vinda de Jesus, então, meus irmãos, é o auge dessa inversão de Deus nas estruturas sociais da humanidade caída. Jesus veio para os pobres e os humildes deste mundo. Jesus não veio para os poderosos. Amém, gente? Isso é importante. E aos olhos de Deus, nós somos como esses humildes, não como os poderosos. E o último bloco, para a gente já encerrar nossa conversa: Deus faz grandes coisas ao seu povo. Os versículos 54 e 55. Maria fala no 54 que Deus socorreu Israel, seu servo, no 54, e no 55 que faz isso como prometeu a Abraão e a sua descendência para sempre. Então nós vamos ver que esse socorro que Deus deu ao seu povo é um amparo, uma ajuda, um sustento. Deus sempre vai agir em favor do seu povo Israel. Porque Deus, ele fez uma aliança com Abraão. E Abraão é a origem do povo de Israel. Abraão é o pai da fé. E Deus socorre todos os descendentes de Abraão. E Deus nos socorre também. Porque Deus sabe que nós somos limitados. Nós somos tão limitados que só Jesus pode nos salvar. Olha aqui para mim. Você vai encontrar vários versículos bíblicos em que você vai ver o seguinte: Deus nos fortalece quando estamos cansados. É ou não é, gente? Deus nos fortalece quando nós esperamos nele, renova as nossas forças. Mas em nenhum desses versículos você vai encontrar o aspecto assim, como se fosse para que eu pudesse me autossalvar. Isso não existe. Nós somos limitados. Eu e você não podemos produzir a nossa própria salvação. Certo? Então, Deus, somente Ele pode nos salvar. E a vinda de Jesus é essa salvação que Deus tem para toda a humanidade. Essa salvação que nos alcançou um dia. E por isso estamos alegres. E por isso estamos aqui, reunidos. Porque todos somos salvos por meio de Cristo Jesus. E esse termo descendência é muito importante para a gente entender também. E para a gente entender, agora eu vou pedir bastante ajuda aí do pessoal do som e do visual também. Vamos abrir lá em Gênesis, vamos ler alguns textos. Gênesis 12, de 1 a 3, olha só o que diz ali. Deus falando com Abraão. E nós vamos ver como isso vai vindo até a minha vida, a sua vida, nós todos. Gênesis 12, o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei.
Farei de você uma grande nação e o abençoarei. Engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem. Amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas quem? Todas as famílias da terra. Agora vamos abrir em Gênesis 22, versículo 2. 22, 2. O filho de Abraão, Isaque, já havia nascido, devia ter mais ou menos a idade de Maria, mas não é contemporâneo de Maria. Maria foi muitos anos depois. Agora Isaque tem a mesma idade dela aqui nesse momento. Deus continuou: pegue o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama, vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto. Você sabe o que é holocausto? Holocausto é um conjunto de pedras que você pega, joga uma em cima da outra, se amarra um animal geralmente. Amarrava naquele tempo, né? Espero que ninguém mais faça isso. E aí, o que você fazia? Matava o animal e tacava fogo. A fumaça tinha um simbolismo ali muito interessante que daqui a pouquinho a gente vai conversar, tá? Ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Agora vamos ver 22, versículos 10 a 13. Por favor. 22, de 10 a 13. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas do céu o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro ou um cordeiro, preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar do seu filho. João Batista, mais tarde, quando Jesus tinha seus 30 anos, fala a respeito de Jesus: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Versículos 15 a 18, ainda em Gênesis 22, de 15 a 18. Então do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e disse: porque você fez isso e não me negou seu filho, seu único filho, juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Quem que vai ser bênção para toda a terra? A descendência de Abraão. Agora vamos pular para Gálatas capítulo 3, versículo 29. Olha só, isso aqui é uma surpresa. Gálatas 3, 29. Olha o que Jesus fez por nós, gente. E, vamos ler juntos: se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Glória a Deus! Amém! Aleluia! Você sabia que você é descendente de Abraão? Né? Glória a Deus! Nós fazemos parte de uma família, de um povo, de pessoas que Deus amou, teve como seus pequeninos, que são salvos por Ele, por meio de Cristo Jesus. E eu quero explicar um pouquinho agora essa descendência para a gente finalizar. Desculpe-me, eu sei que alonguei, mas eu precisava pregar desse jeitinho que está aqui. E eu vou explicar para você essa descendência, a importância nossa, por meio do holocausto. Por isso que eu falei o que era um holocausto. Antes,
lá no jardim do Éden, o homem tinha muita comunhão com Deus. Todos os dias, no virar da tarde, Deus ia ter comunhão com o homem. Já pensou? Se o homem e a mulher não tivessem pecado, toda virada de tarde nós estaríamos, face a face com Deus todos os dias da nossa vida. Imagina como seria bom isso. Mas o pecado fez o homem perder tudo isso. Caim teve uma ideia genial. E se nós oferecêssemos o fruto do nosso trabalho para Deus, numa forma de holocausto? Caim, agricultor. Abel, seu irmão, gostou da ideia, ele era um pastor, e cada um ofereceu sua oferta, mas Abel ofereceu a melhor oferta. Caim é o primeiro religioso da história, porque Caim, ele teve a tentativa de religar a humanidade com Deus. E esse é o significado de religião, religar. E Caim, ele falhou miseravelmente. Mas Deus, na sua misericórdia, aceitou a oferta de Abel, porque Abel deu o seu melhor para Deus. Então, Deus, na sua misericórdia, aceitou a oferta de Abel. No entendimento dos antigos, aquela fumaça saía da terra e ia até o céu como se fosse um túnel que desse acesso a um lugar que nenhum homem mais tinha acesso. É interessante que muitos anos depois, Jacó, neto de Abraão, sonhou com uma escada que vinha do céu até a terra. Nessa escada só os anjos subiam e desciam, não tinha um ser humano. O caminho do céu para a terra não foi interrompido, mas o caminho da terra para o céu foi, por causa do pecado. E aí as pessoas continuaram, oferecendo essas ofertas a Deus. Deus pediu isso para Abraão. Muitos anos depois, o povo de Israel, que é o novo nome de Jacó, foi escravizado no Egito, saiu do Egito e, ao invés de fazerem sacrifícios agora em pedra, eles tinham uma tenda chamada tabernáculo. E esse tabernáculo, ele tinha assim uma parte externa, uma parte interna e uma parte mais interna ainda, que era chamada Santo dos Santos. Ninguém podia entrar ali. Uma vez por ano, um sacerdote. Com o passar do tempo, Davi já era rei. Davi queria construir um templo de pedras para Deus. Deus falou: não, Davi, suas mãos foram muito manchadas por sangue. Mas Salomão, seu filho, poderá fazer isso. E Salomão construiu o templo, que tinha o mesmo aspecto do tabernáculo, e um lugar secreto onde Deus habitava. Só para você entender, naquele tabernáculo, antes do templo, em Jerusalém, todas as tribos ficavam em volta do tabernáculo. Deus era o centro da nação. Deus era o centro da vida. A ideia do templo de pedra era o mesmo. Mas aí veio Jesus. E Jesus veio para ser o novo templo de Deus para todos. E aí, Jesus, uma vez, ele chegou nesse templo de pedra, que é templo para Deus. Tinha tanta gente corrupta, enriquecendo as custas das pessoas. Jesus ficou bravo, acabou com aquilo tudo, A minha casa será chamada casa de oração. Mas o que vocês fizeram dessa casa de oração? Transformaram ela num covil de ladrões. E por essas e outras, mas principalmente porque havia um plano eterno de Deus desde o nascimento de Jesus. Jesus foi crucificado, morreu, mas no terceiro dia ele ressuscitou. E ele cumpriu
uma promessa quando ele ressuscitou, ficou um tempo com os discípulos, falou para eles irem a Jerusalém, porque de lá eles receberiam o Espírito Santo. E todos nós, desde então, quando recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, o que nós recebemos? O Espírito Santo. E por termos o Espírito Santo, que é o Espírito do próprio Senhor Jesus, que é o templo de Deus, nós nos tornamos um santuário de Deus. Da mesma forma como Maria estava grávida de Jesus, nós não estamos grávidos, mas temos Jesus habitando dentro de nós. E da mesma forma como Maria esperava até o nascimento de Jesus, hoje nós estamos aguardando, essa vinda de Jesus. Assim como Maria, Jesus está em nossas vidas. E nós aguardamos até que Ele venha, porque isso é o advento. Nós celebramos o Natal daquele que veio, esperando que Ele mesmo volte, anunciando a sua vinda, para que o reino de Deus, de uma vez por todas, esteja entre nós. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então, eu e você precisamos ser como Maria. Saber que temos Jesus, e o meu voto, isso é para a minha vida, mas eu espero para a sua vida também, é que todos os lugares onde eu for, e todos os lugares onde você for, isso é um baita desafio, mas precisa ser assim. As pessoas vejam a presença de Jesus em nós, assim como Isabel sentiu Jesus em Maria. Que eu e você, onde formos, as pessoas sintam essa presença de Jesus em nós. Vamos fechar os nossos olhos, baixar nossa cabeça, vamos agradecer ao Senhor por essa primeira mensagem do Advento.